Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Diga assim: o Senhor está pensando em mim. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que o Senhor está pensando de você? Porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor nos conhece, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que eu estou pensando agora, o Senhor sabe o que eu estou meditando agora, o meu raciocínio. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que está passando na sua cachola agora, na sua cabecinha. Sim ou não? Amém, Ele sabe. E Ele diz por várias vezes na palavra, em vários momentos, Ele vai nos chamar a atenção. Um pouco mais à frente, no capítulo 33, no versículo 3, ele vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe tudo que você já sabe? Ainda não é o que Deus preparou para você. Lá em Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, ele deixa isso bem claro. Que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O segredo então está na diretividade de você ir até Deus. Aqui ele está dizendo: olha, então ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema dos nossos dias é que nós não buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós buscamos o Senhor de forma condicionada. Porque as relações humanas hoje, elas têm interesses. As relações espirituais também têm interesses. Nós, às vezes, nos colocamos diante do Senhor buscando algo de Deus. Nós queremos algo, nós queremos um Deus que nos dá as coisas, não por amor. Ô Senhor, eu vou te adorar se o Senhor me der isso. Ô Senhor, eu vou te adorar se o Senhor mostrar para mim, me dá um sinal, me dá alguma coisa. Senhor, muda a minha história, muda a minha história. Uma fase da minha vida eu saía orando e falava: Deus muda a minha história, Deus muda a minha história. Aí um dia eu estava lá perto da represa, no Palácio das Águas, com os pés dentro da água. Eu falava: Deus muda a minha história. E eu escutei o Senhor falar, eu não ouvi no coração, não, eu ouvi no meu ouvido: quem muda a sua história é você. Às vezes a gente pega a nossa história e nós criamos uma narrativa, e essa narrativa, ela fica condicionada naquilo. Mas quem muda a minha história sou eu. Deus vai me abençoar a partir do momento que eu mudar essa minha história junto com Ele, transformada com Ele. Eu vou mudar essa minha história, transformando as histórias à minha volta. O que eu tenho feito de diferente? As coisas ruins acontecem, e aí você fala: mas o que está acontecendo? Aí Deus fala para você: olha para você. Tem uma música do Diante do Trono,
no início dos anos 2000, que dizia assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Às vezes nós estamos amarrando a nossa vida, amarrando a nossa história, nós estamos preocupados com coisas e não com o objetivo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz claramente que nós temos que orar ao Senhor, que nós temos que clamar ao Senhor. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, nós precisamos raciocinar o nosso culto, nós precisamos dar objetivo para o culto, nós temos que dar objetivo para o propósito de Deus na nossa vida. Quem é Deus para mim? Mas quem sou eu para Ele? Eu só sou mais um garoto pedinte ou eu sou filho do rei? Mas ele segue dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus para convosco. E às vezes a gente não consegue compreender. Quando Jó compreende o que está acontecendo na vida dele, você vai ver que Jó no capítulo 1, ele já é colocado à prova no capítulo 1. Depois de um diálogo entre Deus e Satanás. E aí constrói uma narrativa que vai por 41 capítulos. No capítulo 42, no versículo 5, ele para e fala: opa. E ele chega à conclusão: antes os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os teus olhos me veem. Preste atenção, irmão, ouvir falar de Deus é uma coisa, viver com Ele, conviver com Ele, experienciar com Ele, ter vivência com Ele é totalmente diferente. Só que é um relacionamento muito doloroso, porque é um relacionamento de verdade, não é um relacionamento de meias verdades. Não é um relacionamento unilateral, é um relacionamento de duas partes, é um relacionamento entre duas pessoas, você e Deus. E essa personalidade chamada eu, chamada você, muitas vezes nós queremos nos esconder até mesmo diante de Deus, nós queremos esconder as nossas verdades, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas angústias, os nossos pecados. Chegamos arrogante diante do Senhor: ó Deus. Mas quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor me conhece. Ezequias chega um dia diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho andado diante do Senhor com inteireza de coração. Era verdade. Inoportuno, mas verdade. Quando Pedro nega Jesus e Jesus volta e aparece a ele diz: Simão, Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele dizia: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez ele diz: Simão Barjonas, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E eu quero te perguntar: o quanto você ama a Deus? Porque esse é um dos mandamentos e o primeiro mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você vai amar o Senhor teu Deus antes da festa. Você vai amar o Senhor teu Deus antes da sua vontade. Você vai amar o Senhor teu Deus antes dos teus desejos, do teu pulsar, dos teus impulsos, das suas angústias, das suas frustrações, das suas mágoas. O quanto você ama o Senhor? Porque Ele diz quanto que Ele te ama. Deus, Ele diz o quanto Ele te ama. Aí João capítulo 3, no versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. O 17 é fantástico, porque o 17 diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para destruí-lo, mas para salvá-lo, para que fosse salvo por Ele. Nós às vezes não entendemos qual é o propósito da salvação, o propósito de ganhar almas, o propósito de lutar pelas almas, de interceder, de chegar e dizer para um filho: filho, você está errado, você está indo para um caminho errado, filho, você precisa se converter, filho, você está me deixando triste porque você está deixando Deus. Jesus, quando Ele chama os discípulos, no capítulo 15 de João, Ele diz: olha, vocês não são meus servos. Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe nada do seu senhor. E a vocês eu fiz conhecer tudo sobre meu Pai. Ninguém tem amor maior que esse, de dar a vida pelo seu amigo. Dá uma olhadinha no rostinho da pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa é seu amigo ou é seu rival? Às vezes nós rivalizamos com a família, às vezes nós rivalizamos no casamento, rivalizamos com os filhos, nós rivalizamos em casa, nós criamos uma arena deletéria, uma arena de destruição. Essa arena, ela é uma arena de conflitos. Porque a gente gosta de brigar, a gente gosta de ter razão. Diga assim: razão. A razão está ligada à racionalidade. E lá nós ouvimos que o nosso culto é racional. Então, o que é racionalidade? O que nós estamos racionalizando? O que nós estamos pensando? Sobre o que nós queremos pensar? É cura? É libertação? É prosperidade financeira? O que nós estamos buscando para a nossa vida? Acho que a dor maior é a dor do sábio Salomão. Eu leio Salomão, eu leio os seus escritos, eu leio Eclesiastes. E eu fico preocupado porque às vezes eu vejo pessoas: nossa, porque Salomão, mas se ler Eclesiastes e observar o que a letra está dizendo, ele está dizendo o seguinte: olha, qual o sentido? Aí eu vejo um homem que chegou no final da vida, não tem como prolongar a vida, não tem como, e ele olha para trás e ele diz: olha, é tudo enfado e cansaço. Preste atenção, querido, um dia desse eu vou partir. Um dia desse você também. E daqui 10, 15, 20 anos, talvez 5 anos depois da sua partida, será que alguém vai lembrar de você? Será que vão contar histórias? Esta semana eu passei na casa da minha sogra. Eu entrei lá. Sabe quando você está num lugar totalmente estranho? E aí não vejo mais as orações dela nos grupos, né? E a gente fica pensando: mas daqui uns dias, será que vamos lembrar?
que pergunta interessante. Pergunta aí, o quanto eu sou importante para você? Olha que sério, quanto eu sou importante para você? Pergunte para a pessoa que está na sala, o quanto você é importante para mim? Quanto eu sou importante para você? Se essa pessoa partisse agora, o quanto ela faria de falta para você? Ou você fazer assim... até que enfim. Porque às vezes algumas pessoas entram e saem da nossa vida e não impactam em nada. É como se fosse uma pessoa que você conheceu numa rodoviária qualquer, num ponto de ônibus qualquer, num aeroporto qualquer, e que você viu e de repente não faz o mínimo sentido. Mas o Senhor diz, eu sei o que eu estou pensando sobre vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um destino, um futuro, um fim. Qual fim? O que desejais. Mas o que você está desejando? Está alinhado com Deus, está alinhado com a palavra, está alinhado. Um dia desse, uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore para isso. Eu falei, eu não posso orar para isso, porque isso é antibíblico. Tenha coragem de dizer não. Eu não posso orar por uma coisa que vai contra os meus princípios, meus valores, contra a ética da palavra de Deus. Mas em tempos de adaptabilidade, em tempos de minimizar os pecados, minimizar as narrativas, minimizar, a gente aceita tudo. E essa aceitação, ela é preocupante porque ela traz para a gente um distanciamento. Olha o que o Senhor diz. Então, me invocareis. Me invocareis, invoque o Senhor. Diga, Senhor, venha. Diga assim, Senhor, venha. Diga na sua casa assim, Senhor, venha. Aí ele diz algo mais profundo, ele diz assim, ireis. Opa, são ações. Você vai ter a ação de invocar o Senhor. E aí você vai fazer o quê? Você vai orar a mim. Ireis orar a mim. Você vai tomar uma atitude, você vai orar. E eu vos ouvirei. Pode levar. E repele, tá? Tranquilo. Então ireis e orareis a mim. Pode prestar atenção aqui, ó. A gente já sabe o que é, tá bom? Fica tranquilo que a gente já sabe o que é. Então, ireis e orareis a mim. E eu vos ouvirei. Sabe o que o Senhor ouve? Sabe que oração que o Senhor ouve? Às vezes você acha que é uma oração rebuscada. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Deus poderoso, Deus de glória, Deus de graça, de infinita bondade. Sim. Mas sabe que oração que o Senhor ouve também? Aquela que você não consegue nem raciocinar. Você já esteve naquele dia da sua vida que você não consegue nem raciocinar? Que as palavras te faltam, que a mente te falta. Mas Ele está te vendo e Ele sabe da tua angústia, Ele sabe da tua tristeza, Ele sabe da sua limitação, da sua capacidade. E Ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Coração do homem enganoso, coração do homem é
confuso, o coração do homem vai de acordo com o ímpeto, de acordo com os ventos, de acordo com a sua ânima, de acordo com a sua sensibilidade do momento. O coração do homem é muito sentimental. Mas quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, muitas vezes sem palavras, sem nada, mas dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha a minha angústia, me falta palavras. E quando as coisas começam a acontecer de um lado, do outro, você fica perdido, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei nem o que está acontecendo. Eu, quando era criança, às vezes meu pai me dava uns corretivos bem forte, minha mãe também, e eu apanhava sem saber por quê. Quem aqui já apanhou sem saber por quê? Aí um dia eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, por que eu estou apanhando? Por causa dos seus irmãos. Seu irmão fez isso. Mas peraí, quem fez foi ele, eu que estou apanhando. A sua irmã fez aquilo, você está apanhando. Meu pai batia em mim para não bater, então ele me usava de exemplo para os outros irmãos. Mas por que eu estou apanhando? Eu não fiz nada. Esse é o problema, você não fez nada. E às vezes a gente apanha da vida, a gente apanha dos amigos, a gente apanha dos irmãos, a gente apanha do trabalho sem fazer nada. A gente apanha simplesmente porque alguém achou conveniente bater. E quem que acha conveniente bater naquele que está inocente diante daquela situação? Maligno. O maligno bate. O maligno, ele quer te acusar, porque ele é o acusador. Ele vai dizer: não, você está apanhando por causa disto, porque você é isto. Às vezes nós não compreendemos e buscamos conselho onde não deveríamos buscar conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto à estação própria, que as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha, como a palha que o vento espalha. O ímpio, ele está suscetível aos ventos, ele está suscetível às suas paixões, às suas frustrações. Você está entendendo, sim ou não? Grandes homens tiveram dificuldade para entender isso. Grandes mulheres tiveram dificuldade para entender isso, que o relacionamento com Deus é um relacionamento bilateral, é um relacionamento entre duas personalidades, duas tricotomias, uma trindade e outra trindade, um homem trino e um Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e um homem corpo, alma e espírito. Que essa conversação entre os dois tem que ser de uma pessoalidade muito única. O seu relacionamento com Deus não pode ser pautado na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, na sua tia, no seu primo, no seu pastor, no seu colega, no seu irmão de igreja. O seu relacionamento com Deus é entre você e Deus. Compreendeu isso? Mas esse relacionamento, ele vai estender posteriormente para uma cadeia de eventos familiares ou relacional. Durante muitos anos eu tive vários motivos para questionar Deus. Vários motivos para questionar a existência de Deus. Vários motivos para questionar.
Mas o dia que eu aceitei Jesus, eu já havia conhecido o mal. Eu já havia conhecido o maligno muito antes. E eu conheci o mal e o maligno de uma forma tão forte, tão profunda, o suficiente para não deixar o Senhor nunca. E sempre entender que um relacionamento meu com Deus não depende da pastora Carla, não depende do Rua, não depende do Jonathan, não depende de vocês, depende de mim com Deus. É uma coisa muito minha. Olha bem para o irmãozinho, para tua esposa, para o teu esposo, teu amigo do lado, amiguinho. Olha e pergunta assim: o que você pensa de mim? Você imaginou se eu fosse andar ou tomar atitudes, decisões com o que as pessoas pensam de mim? Mas eu pergunto todo dia: Deus poderoso, o que o Senhor pensa a meu respeito? E Ele diz para mim: eu quero te dar um destino, eu quero te dar um fim que você deseja, eu quero que você coloque projetos e planos e eu vou fazer com você, nós vamos realizar juntos. Eu sei, você já veio com item de série, você já veio com um chamado antes de você nascer. Jeremias capítulo 1, versículo 4, Jeremias com Deus falando: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes de você nascer eu te conheci, e antes de você sair do ventre da tua mãe eu já te designei e te dei as nações por profeta. Aí eu dou a desculpa. Nós sempre temos uma desculpa, sim ou não? Nós sempre temos uma desculpa. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não sei tocar. Ah, Senhor, eu não sei orar. Ah, Senhor, eu não sei fazer nada na igreja. Ah, Senhor, eu não sei fazer nada em casa. Eu não sei. Jeremias diz: eu não sei falar, não passo de uma criança. Deus dá aquela repreensão: não digas não passo de uma criança, porque onde eu te enviar irás, e o que eu mandar você dizer dirás, não tema diante deles. Para de se diminuir, para de se colocar abaixo daquilo que Deus pensa. Para. Deus tem promessa para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem um objetivo na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas às vezes nós começamos a dar desculpa e até queremos essas desculpas. Quantas vezes você já não quis que acontecesse alguma coisa para você não fazer alguma coisa? Para não ir num lugar, para não ir num compromisso? Às vezes nós queremos dar desculpa para o Senhor, dar desculpa no casamento, dar desculpa na família, dar desculpa em todo lugar, porque nós queremos nos vitimizar. Levanta sua mão direita e diga assim: eu não sou coitadinho. Diga: eu não sou vítima, eu sou filho do rei, filho de Deus. O meu Pai é o Senhor de todo o universo, de toda a criação. Ele é o começo, Ele é o fim. Ponto. Nós não precisamos dar desculpa. Se nós entendermos a grandeza da nossa unidade, de quem nós somos, você é único, nós somos únicos, não existe outro igual a você, não existe outro você, existe outras pessoas, existe quase 8 bilhões de pessoas, mas só existe um como você, que é você. Acabou. O dia que você partir, haverão outras pessoas, mas não haverá outro você. E você está perdendo tempo, com o dedo em riste. Se o nosso irmão Vinícius não tivesse tomado a decisão de lutar pelo seu sonho, pelo seu projeto, pelo seu ministério, estaria aí.
Às vezes o Senhor coloca barreiras na nossa vida, Ele coloca muralhas na nossa vida, como nós cantamos aqui. Cada vez que a minha fé é provada, eu estou tendo a chance de crescer mais um pouco. Meu irmão, se aparecer um problema na sua frente, é para você crescer. Se aparecer uma luta é para você crescer. Se aparecer uma afronta é para você crescer. Se aparecer uma dificuldade é para você crescer. Ele vai fazer você romper em fé. Tem um mar aqui, vamos abrir. Tem um rio, vamos abrir. Mas se não abrir, vamos caminhar por sobre as águas. Não vamos parar com o problema. O problema ele foi feito já com item de série. Na realidade 2. E é infinito. Diga assim: todo problema vem com solução. E toda solução traz novos problemas. E isso é cíclico. Eu quero ter um carro caríssimo. Vem com IPVA altíssimo. Mas não é só o IPVA, é o seguro, é o imposto de renda. Eu quero morar num endereço novo. Vem com item de série. PTU mais caro, condomínio mais caro, localização mais cara. Eu quero um filho. Vem com todos os problemas de item de série de um filho. Gestação. Eu queria tanto ter um filho. Eu quero filho, não quero vomitar. Mas faz parte. Faz parte. Aí vem, troca a fralda, primeiros passos, gripe, choro. Um camarada disse esse dia: eu quero dormir, mas você quer dormir? Não, porque logo vai nascer meu filho, minha filha, e eu não vou poder mais dormir. Em vez de começar a orar: Senhor, que seja uma criança quietinha, que durma o sono dos sonhos. Está preocupado de não dormir. Porque nós, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nós antecipamos problemas e falas que não vão acontecer, coisas que nós deduzimos que vão acontecer. Nós achamos que as pessoas estão falando da gente, a gente acha que está acontecendo alguma coisa, a gente acha que estão falando mal ou que estão falando bem, a gente acha, e nesse achismo a gente antecipa angústias e problemas que não são nossos. Um amigo comprou um carro e parou para abastecer. O carro faz 4 km com litro. O rapaz falou assim: rapaz, esse carro bebe, né? Ele olhou para mim e falou assim: nossa, mas como bebe? Eu falei: então, se você está preocupado com combustível, você não pode ter um carro desse. Se você quer algo grande, então acompanhe a grandeza daquilo que você quer. Mas tudo começa num ato pequeno, que é o maior ato de grandeza da sua vida, que é dobrar o seu joelho, ir até o Senhor e orar a Ele e dizer: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, leva-me, faça-me. Esteja preparado para os problemas grandes que virão para você e para os pequenos, porque o que pode te derrubar às vezes não é nem os grandes, são os pequenos. O que destrói uma via não são as grandes raposas, são as raposinhas. O que destrói uma igreja não são os grandes falatórios, é as falinhas, é as fofoquinhas, é os... Lembra da língua lá de Tiago 3? O que incendeia uma floresta. A língua incendeia uma floresta. Ela é como... Mas a língua também, ela foi dada para você estalar ela em oração. Em oração. Então ore. Amém? Amém?